Olá para você que é inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos aqui para a continuação de nossos estudos da lição da Escola Sabatina. E o tema da lição da Escola Sabatina dessa semana é ressurreições anteriores à cruz. Então nós vamos falar de algumas pessoas, não todas, que ressuscitaram antes da morte e ressurreição de Jesus. A lição ela traz uma lista aqui de pessoas. Nós temos nessa lista Moisés, nós temos o filho da viúva de Serepta, que foi ressuscitado no ministério do profeta Elias. Nós temos o filho da Sunamita, que foi ressuscitado no ministério de Eliseu, que sucedeu Elias. Nós temos o filho da viúva de Naim, no ministério de Jesus Cristo. A filha de Jairo, também no ministério de Jesus Cristo. E Lázaro, no ministério de Jesus Cristo. A ressurreição de Lázaro ela acontece até um pouco antes já do período em que Jesus seria morto e ressurreto. Então, essa ressurreição de Lázaro aí é como se fosse um fechamento ali do ministério de Jesus, fechando com chave de ouro, mostrando para todo mundo que Jesus ele veio vencer a morte. Veio vencer a morte. Olha só, quando nossos primeiros pais foram criados, foram colocados lá no Éden, Deus deu aos dois todo o domínio. Eles tinham domínio de toda a Terra, de todo o planeta. E eles iam gerenciar a vida aqui no planeta. Então eles tinham acesso à árvore da vida, eles não morriam, os animais não morriam, as plantas não morriam. Então, tudo isso como fruto da experiência, da fidelidade de Adão e Eva para com o Criador. Quando os nossos primeiros pais quebraram essa harmonia entre eles e o Criador, aí veio a proibição de comer do fruto da árvore da vida, e em consequência do pecado dos nossos primeiros pais, toda a natureza passou a ser mortal também. As plantas morrem, os animais morrem. Tudo começou a caminhar para um estado de entropia. Enquanto que se permanecessem ali no Éden, fiéis a Deus, eles estariam sempre evoluindo na direção do Criador. Com a queda dos nossos primeiros pais, houve um caminhar contrário. E o interessante é que a serpente, utilizada ali por Satanás para tentar os nossos primeiros pais, foi dada a sentença para Adão, para Eva, e foi dada a sentença para a serpente. Na sentença da serpente, nós temos ali a sentença contra o próprio Satanás. Então é dito que a serpente, porque a serpente no Éden, ela não era como as serpentes de hoje, ela tinha braços e ela voava. Eu sei que você vai falar assim, mas isso não está no texto bíblico. Mas a tradição judaica já dizia isso, e o texto, embora ele pode até não corroborar a asa, mas o castigo imediato da serpente, que era de rastejar pelo chão, significa que antes ela não rastejava. Então, para não rastejar, é porque ela tinha pernas, tinha braços e pernas ali. Talvez fosse como um animal quadrúpede. Nós não sabemos quantos braços, quantas pernas, não sabemos exatamente como era, mas a gente subentende isso do texto. E ela comeria, aí a parte interessante é quando o texto diz assim, que ela comeria do pó da terra. A serpente comeria do pó. Então, onde é que a serpente ia reinar? Ia reinar no pó. E o pó é para onde Adão voltaria. Então, o pó, no texto bíblico, ele já é enquanto que o pó que foi usado para formar Adão, que recebe o fôlego da vida, transforma o homem em um ser vivente, transforma aquele boneco ali num ser vivente, agora, sem o fôlego da vida, ele é pó, ele se torna um ser morto, uma alma morta. E o reinado da serpente seria sobre o pó, ou seja, sobre a morte. O que o texto quer dizer? O texto quer dizer que o reinado do diabo é um reinado de morte. É um reinado que conduz à morte, não é um reinado de vida. Satanás lá no céu, ele procurou ser igual a Deus, ele cobiçou o lugar que pertencia a Deus. Ele não queria ser Deus no caráter, ele queria roubar o trono e o poder e o domínio de Deus. Aqui na terra ele acabou roubando o domínio de Adão. Mas enquanto Adão iria governar a vida, Satanás ele se tornou um governante, mas governante da morte. E isso é importante a gente saber, esse prelúdio, para a gente poder entender o que a gente vai comentar agora.
A gente não vai falar sobre todas as pessoas que ressuscitaram, né, dessa lista, embora seria bem interessante comentar sobre Lázaro, né, mas eu vou falar sobre Moisés, porque Moisés é o personagem mais controverso aqui nessa lista. Quando o texto fala sobre a ressurreição da viúva de Seré, do filho da viúva de Serepta, do filho da Sunamita, do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo e de Lázaro, o texto é bem claro, mas quando fala de Moisés, não é claro, não. Então, como é que a gente sabe que Moisés citou? Então, a gente vai ter que extrair isso do texto. Vai ter que poder fazer uma exegese do texto para poder entender isso. E o texto que vai nos dar essa direção, embora nos dias de Jesus, né, as tradições judaicas todas entendiam que Moisés havia ressuscitado. Eles sabiam disso. Né? E um texto, né, antes de comentar Judas, um texto no Novo Testamento que já corrobora essa crença, e que está totalmente de acordo com essa crença judaica, é o texto que nós encontramos lá em Mateus 17, que fala sobre a transfiguração. O que acontece na transfiguração? Na transfiguração, Jesus ele se apresenta a 3 dos seus discípulos no monte como o filho, né, o poderoso filho de Deus, né, o próprio Deus, né, o Deus Filho, se apresenta ali para os discípulos. Não em toda a sua glória, porque senão eles morreriam. Mas um pouquinho daquela... Jesus deu um gostinho da segunda vinda dele para os seus discípulos. No momento que Jesus se transfigura, aparecem ao lado de Jesus, né, um de um lado outro do outro, Moisés e Elias. Então, Moisés e Elias ali representam, existem vários significados, motivos pelos quais aparecem os dois. Moisés representa, por exemplo, a lei, enquanto que Elias representa os profetas, ou seja, as escrituras sagradas. Moisés, sendo o primeiro que ressuscitou, representa aqueles que ressuscitarão na volta de Jesus, e Elias, aqueles que não morrerão, aqueles que receberão a vida eterna sem passar pela morte, porque foi o que aconteceu com Elias. Elias não morreu. Prestem atenção no texto quando vocês lerem a história de Elias. Elias não morre. Elias ele é levado ao céu sem ver a morte. Então, esses dois que aparecem na transfiguração são os verdadeiros, não a visão, apenas uma visão simbólica, né, ali para os discípulos. Né? Inclusive, eles até conversaram com Jesus. Moisés e Elias conversam com Jesus. Então tem sentido de uma visão ficar conversando com Jesus. Quem aparece ali é o verdadeiro Moisés e o verdadeiro Elias conversando com Jesus. Se Moisés aparece é porque está vivo. E Elias, sabemos que está vivo porque ele não morreu. Moisés, sabemos que está vivo porque ele ressuscitou. Porque lá em Deuteronômio é dito que ele morre. Né? Ele morre. E que o próprio Deus o sepulta. Ele é sepultado por Deus. Ninguém sepulta. Ninguém sabe onde foi sepultado. Ninguém encontrou mais o corpo de Moisés. Depois que Moisés sobe no monte, acabou. Né? Ninguém encontra mais Moisés. E então a tradição já entendia que Moisés havia sido ressuscitado. E Judas, ele vem com um texto bem interessante sobre isso. Né? Vamos ler o texto. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória sobre ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Judas, verso 9, né? Porque Judas só tem um capítulo. Olha, veja bem, esse texto que aparece aqui, desse texto a gente tem que entender várias coisas aqui. Primeiro, Miguel. Quem é Miguel? Lembra que eu disse que Satanás ele procurou tomar o lugar de Deus no céu? Porque ele queria ser igual a Deus. Então, Satanás, ele quis ser como Deus. Ele quis tomar o lugar de Deus, quis ser como Deus. O nome Miguel, ele é uma pergunta. Ele quer dizer o seguinte: quem é como Deus? É um desafio. Quem é como Deus? Miguel ele tem esse nome porque ele é como Deus. Esse é o motivo. Ele é como Deus. Né? Porque Miguel é Jesus. Jesus é como Deus. Jesus, ele embora tenha vindo em carne aqui para a Terra, mas ele é o Deus encarnado. Antes ele era o próprio Deus, fazia parte da divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo ali, a Trindade, antes nos dias do Antigo Testamento, e ele faz parte da Trindade no Novo Testamento. Sempre fez e sempre fará.
Então, Jesus, ele é Miguel. Por que é usado esse nome? Na verdade, Jesus recebe vários nomes na Bíblia. É só prestar bem atenção no texto, ele tem vários nomes. Ele é chamado de Emanuel, por exemplo, que significa Deus conosco, não é? Então, Miguel, ele sempre aparece nos textos bíblicos quando está em combate, né? numa cena de combate ou cena de juízo. Na visão, no texto aqui de Judas, ele está ali em combate com o diabo. Ele aparece em combate com o diabo. É o que acontece também lá em Daniel, capítulo 10, quando o príncipe Miguel luta contra o príncipe da Pérsia, que é o diabo. O príncipe da Pérsia ali não era um ser humano, mas era o diabo trabalhando ali com o rei da Pérsia para impedir que o povo de Deus voltasse para Jerusalém. Então, Miguel ele peleja contra o diabo ali. Depois, aqui lá no livro de Zacarias, ele não é chamado de Miguel, mas é o anjo, né? O anjo do Senhor que está ali diante de Deus. Ele também luta contra o diabo a favor de Josué, o sumo sacerdote Josué. Interessante que as falas ali em Zacarias, capítulo 3, é como a de Judas aqui. Né? O anjo declara assim, o Senhor te repreenda, fala para o diabo. E aqui em Judas 9, ele diz a mesma coisa, o Senhor te repreenda. Então ele não o repreende, ele próprio não repreende, mas ele diz, o Senhor te repreenda. Por que o diabo estava pelejando então ali, né? Estava nessa batalha com Miguel pelo corpo de Moisés? Né? Qual é a vantagem teria Satanás de ter o corpo de Moisés? Mantê-lo morto? Essa, na verdade, é a resposta correta. Mantê-lo morto. Porque o reinado da serpente é a morte. O reinado da serpente é a morte. Satanás, ele sabe que todos aqueles que transgridem a lei de Deus merecem a morte. E aí acontece uma coisa diferente com Moisés. E Moisés, ele é o primeiro dessa lista de pessoas que são trazidas da morte para a vida. Até ali não havia sido trazido nenhum. E qual é o texto que nos revela isso? É o texto de Romanos, capítulo 5, verso 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, Adão pecou, morreu, mas a morte reinou ali de Adão até Moisés. Nós temos o caso de Enoque, né, nesse meio tempo, que não viu a morte. De certa forma, isso também foi uma vitória sobre a morte. Uma vitória da vida sobre a morte, mas só que ele não passou pela morte. Já no caso de Moisés, ele experimentou isso, né? Essa tragédia, a tragédia do ser humano. Experimentou a morte, mas foi imediatamente ressuscitado por Deus. E aí, nesse momento, aparece o diabo. Por quê? Porque o diabo é o acusador, né? Tanto é que a palavra que é usada em grego ali, para falar a respeito da disputa, né? A palavra que é usada é diacrino, que significa discutir, disputar, contender. E ela é usada, né, geralmente no contexto de disputa judicial ou legal. Então, Satanás estava ali como um acusador de Moisés diante de Deus. Ele estava ali lutando, ele estava ali argumentando a disputa, né? Uma disputa de argumentos a respeito do corpo de Moisés. Então, ele certamente apontou ali os pecados de Moisés, os defeitos de Moisés, tudo aquilo que ele tudo aquilo que era motivo, de fato, de que ele permanecesse morto, porque o salário do pecado é a morte. O homem deve permanecer morto, mas ele pecou, merece a morte eterna. Mas o plano da redenção, ele muda isso aí. Ele muda porque o Filho de Deus, ele assumiu o lugar do homem. Acontece que no dia de Moisés, Jesus não tinha assumido ainda. Isso não tinha acontecido. Então Satanás aparece para se opor. Fala, não, o corpo é meu. Eu sou o dono disso aqui. Eu reino sobre tudo isso aqui. Então Moisés, ele pecou, ele vai ficar aqui. Ele não vai ressuscitar, não. Mas Jesus, o texto diz assim que ele não ousa, ele não perde tempo discutindo ali com Satanás. Ele fala apenas, o Senhor te repreenda. Ou seja, em outras palavras, né? Se você quer reclamar, reclama com o Pai. Reclama com ele. Foi ele que me mandou vir aqui e mandou ressuscitar Moisés. É com ele que você acerta as coisas. Então Jesus vem, ele ordena que Moisés ressuscite e ele volta à vida. Isso é interessante porque se harmoniza com muitas outras passagens da Bíblia. Por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17, vem falando que os mortos, né, na vinda de Jesus, serão ressuscitados, serão chamados à vida pela voz do arcanjo.
E quem é esse arcanjo? Aí lá em João 5, 28, 29, nos é dito que Cristo é quem chama a vida. Então quem é que chama a vida? O arcanjo ou Cristo? Na verdade, as duas passagens elas se harmonizam, porque o arcanjo que chama os mortos à vida é o próprio Jesus, que é o arcanjo Miguel. Aí você pode se perguntar, mas peraí, Jesus é anjo então? Não. Jesus, ele é o chefe dos anjos. Ele não é anjo, ele se coloca ali à altura dos anjos, assim como Jesus assumiu a natureza humana, né, a posição humana também aqui na Terra, para se relacionar conosco, ele também faz o mesmo com os anjos. Então ele se coloca ali à altura dos anjos, ele se torna comandante, embora seja Deus superior, eternamente, infinitamente superior. Ele se coloca ali à altura dos anjos, como chefe dos anjos, o arcanjo que coordena, que organiza, que administra todas as hostes celestiais. E ele é o que dá a ordem na sua vida. Então, a figura de Miguel está intimamente relacionada à figura da ressurreição. Entenderam? Lá em Zacarias, por exemplo, o anjo do Senhor ele fala que o sumo sacerdote Josué deveria ser vestido com vestes brancas. As vestes brancas, elas são, ao mesmo tempo que um símbolo da justiça do Senhor, da justiça de Cristo, elas são também as vestes da vida, as vestes da ressurreição. No Apocalipse, os ressurretos são descritos assim, vestindo vestiduras brancas. Então a gente vê que isso, né, essa veste branca e a posição do anjo do Senhor, ou seja, Miguel ali, está intimamente relacionado com a questão da ressurreição. Então, Miguel, ele peleja contra o diabo, porque ele sempre aparece no momento de peleja, de guerra, peleja contra o diabo para acabar com o reinado do diabo. O reinado do diabo é a morte. E como é que Jesus acaba com a morte? Trazendo todos a vida, dando a vida. Porque Jesus morreu para que nós não morrêssemos, a morte eterna, e ressuscitou para que também nós ressurgíssemos dessa morte transitória, desse sono temporário. Então essa primeira morte pela qual nós passamos aqui, o que o Apocalipse chama de primeira morte, essa primeira morte ela é apenas um sono, ela é passageira, porque quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, ele vai chamar todos à vida, assim como fez com Moisés, assim como fez com o filho da viúva de Serepta, assim como fez com o filho da Sunamita, assim como fez com o filho da viúva de Naim, assim como fez com a filha de Jairo, é assim como fez com Lázaro. E tem uma ressurreição interessante no Antigo Testamento também, que é a ressurreição de um homem que foi jogado no túmulo de Eliseu, né? O profeta Eliseu morreu. Ele não aconteceu o mesmo que aconteceu com Elias. Elias subiu ao céu. Embora Eliseu tenha vindo, né, com a porção dobrada do poder de Elias para fazer o trabalho de Elias, ele não teve o mesmo privilégio que Elias teve, que é de subir antes, subir vivo para o céu. Eliseu ele morreu e vai ressurgir quando Jesus voltar nas nuvens dos céus. Mas quando jogaram um morto sobre o corpo de Eliseu, quando ele tocou o esqueleto de Eliseu, o morto reviveu, voltou à vida. Olha só que interessante. Uma ressurreição interessante. Não foi o profeta que ressuscitou, porque na verdade o homem não ressuscita ninguém. Quando você vê casos onde Deus usou os seus servos para ressuscitar pessoas, o poder não estava no homem, mas o poder vem de Deus. O poder da ressurreição e da vida vem de Deus. Então é Deus quem ressuscita. Deus ressuscitou todos esses homens. Deus ressuscitou Moisés, Deus ressuscitou o próprio Jesus. Então o poder da ressurreição está no poder, no tríplice poder, no poder da Trindade. Eles significam a própria vida e ressurreição. Eles recriarão a humanidade. Eles trarão todos os mortos fiéis à vida eterna. E aqueles que permanecerem fiéis, vivos até a volta de Jesus, não passarão pela morte, assim como Elias e Enoque também não passaram. Que Deus abençoe você, que continue, né? Deus continue te dando sabedoria para estudar profundamente esses assuntos. Essa questão da ressurreição ela é muito importante. É importante você conhecer bem os textos, os argumentos, para ensinar essa verdade às pessoas, para levar essa esperança. Porque se a ressurreição de Jesus ela não for verdadeira, é em vão a nossa fé. Mas ela foi verdadeira. E a nossa fé ela não é vã. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau.